E nos próximos capítulos da novela Renascer, a Buba se enfurecerá por ter sido exposta de forma tão covarde pela Eliana, e um sentimento de raiva começará a ferver em seu coração. O Augusto, ao perceber que sua amada estará inquieta, perguntará o que ela está pensando em fazer. A Eliana tirou de mim o que eu não tive sequer a chance de decidir. Não pude dizer isso ao seu pai. Era um direito meu e ela invadiu, me expôs assim, mas ela vai pagar. Dirá a Buba. O Guto pedirá para ela tirar essa ideia da cabeça, porque no final tudo ficou resolvido e seu pai aceitará a Buba da forma como ela é. Porém, enquanto estarão conversando, a voz da Eliana será ouvida vindo da sala, e será aí que, em um impulso, a Buba decidirá destruir a rival naquele mesmo momento. Ao ficar frente a frente com a inimiga, a Buba dará um tapa nela, chegando a estralar. Tamanha será a sua indignação. Você vai pagar, Eliana. Vai pagar pelo que você fez. Dirá ela, que em seguida começará a puxar as roupas da megera. Nesse instante, um celular diferente do qual a Eliana estará acostumada a usar cairá do bolso de sua blusa, e será aí que a Buba terá certeza de que a Eliana está envolvida na morte do Venâncio, já que ela se enrolará ao tentar explicar o porquê do segundo celular. Por outro lado, o Egídio aparecerá de surpresa ao encontro do João Pedro e fingirá firmar um acordo de compra e venda com o rapaz. Mas assim que o João virar as costas, o Egídio mirará seu revólver no rival e dirá que ele será o próximo que será mandado para o caixão. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo se você gostaria que a Eliana se desse mal e ficasse sem um centavo da herança do Venâncio. Tudo poderá acontecer assim que o Inocêncio chamará o João para conversar. O menino sairá de seu trabalho todo sujo e irá até o escritório do pai. Ele chegará, tirará o boné em respeito ao homem e perguntará se ele o chamou. Chamei sim, meu filho. Sente-se aí, por favor. Dirá o ricaço. O João Pedro se sentará, já desconfiado da prosa. Então fale, painho. Me diga logo que eu tenho que voltar pra lida. Dirá o matuto. Olha aqui, João Pedro. Eu hoje acordei disposto a acabar com essa discussão a respeito do seu casamento com aquela infeliz. E lhe digo mais, eu tava até disposto a comparecer na cerimônia, não sabe? Dirá o homem, que começará a entrar no assunto que deseja, comendo pelas beiradas. Oxente, e o senhor não vai não? Perguntará o caçula, que ainda terá a esperança do pai comparecer à festa. Não, eu não vou não. E lhe faço um último apelo, meu filho, que você tire essa ideia da sua cabeça. Dirá o Inocêncio, com muita firmeza. Nesse momento, o João Pedro já ficará muito irritado e dirá ao pai que perdeu a viagem e tempo de trabalho indo lá conversar com ele. Calma, filho, senta aí, gritará o fazendeiro, vendo que o João já estava caindo fora. O senhor vai gastar seu latim tudo à toa, painho, sentenciará o João. Nesse momento, o pastor Lívio chegará e o Inocêncio pedirá que o religioso conte ao João Pedro o que ouviu, o que o traste do pai da Sandra falou a ele. Bem, João, ele falou que está disposto a abandonar as roças dele de cacau para criar gado lá em Mato Grosso, Goiás, sei lá onde. Ele está disposto a deserdar a mulher e a filha dele, porque se sente abandonado pelas duas. Dirá o pastor. O João ficará meio intrigado e perguntará o que isso quer dizer. Quer dizer que nem o filho que você vai ter, resultado dessa besteira tua aí que você fez, vai herdar coisa nenhuma nessa vida, a não ser aquilo que você vai deixar para ele. Gritará o fazendeiro. O João retrucará o pai e dirá que não está se importando com isso, coisa nenhuma. E dirá ao homem que, para ele, ser menos dinheirista. Se eu fosse pobrezinho e Sandra pobrezinha, esse problema nós não teria.
e seria mais feliz. Mas você só pensa em dinheiro, em herança, em riqueza, igual seus outros filhos. Mas espero que o senhor não esqueça que foi assim que você ficou sem família. Foi assim que você deixou seu filho espalhado pelo mundo, fazendo as besteiras dele, tudo por dinheiro. Você tá pagando pelo pacto que fez com o demo. Gritará o João, que desabafará tudo que tem no peito, e mandará a real ao velho. Pois eu lhe digo mais, João Pedro. Se Egídio fizer isso e deserdar Sandra, eu deserdo você, e lhe juro, e lhe digo mais ainda. Eu só não tiro o que eu já lhe dei, porque seu eu não posso, senão até isso eu faria. Gritará o ricaço. O João, ao ver a afronta do pai, encherá os olhos de lágrimas e tremerá de raiva do desaforo que estará ouvindo do próprio pai. Pois olhe, painho, tudo que eu tenho na minha vida foi manhã que me deu, não foi o senhor, não sabe? Isso já me basta. E depois, eu tô me casando com Sandra não é pra juntar roça nenhuma não. Eu tô me casando porque gosto dela e porque ela tá esperando um filho meu na barriga dela. E o senhor faça o que quiser de sua vida. Vai cuidar dela que eu vou cuidar da minha. Licença. Gritará o caçula, que sairá pisando firme de tão nervoso com o pai. O pastor Lívio intervirá e dirá que está totalmente espantado com a atitude do Inocêncio e dirá que louva os atos do João por assumir o próprio filho e que dinheiro não é tudo nessa vida, pedindo para o José Inocêncio tomar noção das atitudes dele, principalmente porque está perdendo as pessoas que mais ama. Pois eu digo que se o pastor for realizar essa cerimônia, não precisa mais entrar nessa casa. Gritará o fazendeiro, até mesmo com o religioso. O pastor olhará firme para o homem e dirá: Pois então, meu amigo, eu já vou me sair. Passe bem, coronel. O homem virará as costas e, como João Pedro fez, ele partirá daquela casa. O João Pedro irá até as roças e conversará com a Zinha e o Deocleciano, e dirá que a prosa com o pai não resultou em nada, mas tão somente piorou a situação dos dois. João Pedro, eu não entendo mais o teu painho, mas eu não entendo mesmo, dirá o padrinho do caçula. O menino dirá que o fazendeiro está rejeitando até mesmo o filho dele, que nem rejeitou ele a vida toda. O primeiro neto legítimo que ele terá. Eu tô pouco me importando que ele vai me deserdar. Tô pouco me importando com isso, padinho. Ele que deixa as terras dele com o filho doutor. Essa é a vontade dele a vida inteira. Ele só achou uma razão agora. Dirá o rapaz, que parecerá firme, mas chorará com a rejeição do pai. Você tá certo, João Pedro. Tá começando a lhe dar razão nessa história toda. Você é mesmo um rejeitado e não pode mais se importar com seu painho, senão nunca vai viver bem nessa vida. Não importa o que ele fala, dirá o Deocleciano. Nesse momento, ouvindo toda a situação, o João Pedro começará a passar muito mal, e a visão do rapaz ficará turva, e ele começará a respirar muito fundo, pois ficará sem ar, e cairá no chão da roça com tudo. E os trabalhadores terão que correr para socorrer o menino. Ele melhorará e se levantará com tudo e sairá andando para casa, pisando firme e muito nervoso. Enquanto isso, no casarão, a Inácia estará cozinhando e dirá ao José Inocêncio que não se pode expulsar um pastor da própria casa e que isso pode dar azar. Pois eu não expulsei ninguém, Inácia. Ele foi embora porque ele quis, dirá o homem, com a voz baixa e meio tristonho. A Inácia, ainda com as mãos na panela, dirá que o coronel fez é a mesma coisa de expulsar. Não pode tratar um fio como o senhor tá tratando o coitadinho do João Pedro. Você que me desculpe, patrão, mas precisa ouvir umas verdades, dirá a cozinheira. Pois não me fale daquele infeliz, Inácia. Eu tô aqui matutando uma forma de cobrar do Egídio a vida de meu filho Zé Venâncio. E ele vai lá e me faz um filho na quenga do desgramado, dirá o ricaço, em tom de angústia.
Então o senhor estava pensando em dar cabo no sujeito, era? Dirá Inácia. E o José Inocêncio responderá que estava pensando em vingar o falecimento do filho dele e que a empregada não deve se intrometer nesse assunto. Nisso, a cozinheira soltará uma. E ficar com mais uma vida que o senhor tirou nas costas, né? O José Inocêncio olhará assustado para a mulher e perguntará do que ela tá falando. Eu tô falando do coronel Belarmino, patrão. Dirá a mulher, sem medo, e complementará. Ou o senhor acha que eu ainda tenho alguma dúvida de quem atocaiou ele? Pois eu não tenho dúvida não, seu José Inocêncio. Foi o senhor, tá claro que foi o senhor. Sentenciará ela. O Inocêncio encarará a mulher e, em choque, ficará quieto por alguns segundos. E depois dirá que a Inácia voltou a caducar. Não me fale mais nisso, que eu mando você embora daqui. Sentenciará ele, nervoso, que se levantará para sair da cozinha. E quando estiver na porta, irá parar e se virá para Inácia. E a empregada dirá: E ainda tem mais uma tocaia, a terceira, e ela não foi a de Zé Venâncio. A terceira é a sua, seu José Inocêncio, a que vai acabar com o coronelzinho. E dessa vez vai levar ele. Você que não tome tento não. Dirá ela. O fazendeiro voltará para perto da empregada e, com a feição bem séria, perguntará à mulher de onde virá essa terceira tocaia. Eu ainda não tenho certeza, seu José Inocêncio, mas eu acho que esse casamento do João Pedro seja uma coisa lá de cima para evitar que essa tocaia aconteça com o senhor. Tome tento nisso. Dirá a pobre coitada, que voltará a cozinhar e deixará o coronel mais do que assustado. Enquanto isso, na casa da Morena, o pastor Lívio dirá ao João Pedro pro rapaz não se preocupar, que o coronel, querendo ou não, ele ainda irá celebrar o casamento dele, e que irá ser na casa da Jacutinga, da mesma forma que o Padre Santo fez um dia. Só que não tá dando pra entender o que seu José Inocêncio tá querendo, né, pastor? Dirá Morena. O religioso dirá que consegue compreender sim o fazendeiro, e dirá que o Inocêncio sente uma raiva gigantesca pelo Egídio, já que para ele foi o homem quem deu cabo em um de seus filhos, e foi o próprio pai dele quem o despelou um dia. Eu também não gosto daquele desinfeliz, causo que eu não acredito nessa história de que não foi ele quem mandou dar fim na vida do mano Zé Venâncio, ou ele mesmo quem deu cabo. Dirá o João Pedro. Azinha interromperá e dirá que o patrão falou que era ele quem iria acertar as contas com o Egídio. Talvez, se ele tivesse feito isso, a gente podia estar celebrando esse casamento na Santa Paz, né, Zinha? Brincará o pastor. Vixe Maria, pastor, cruz credo, com a noiva chorando um defunto? Dirá Morena. E o pastor novamente rirá da situação e dirá que a Sandra estaria chorando, mas ainda assim estaria rica com as terras do pai. Olha, pastor Lívio, pelo tanto que eu tenho vivido junto ao coronelzinho Zé Inocêncio, homem, eu não acredito que seja só esse o motivo por ele estar contra esse casamento, não. Às vezes me parece que ele teme que João Pedro possa enricar mais que ele. Dirá o Deocleciano. E todos dirão que a história de raiva do homem vem de muito longe. Nesse meio tempo, a Buba chegará ao encontro da Eliana e perguntará como ela teve a cara de pau de contar o seu maior segredo ao Inocêncio, sem o seu consentimento. A Eliana olhará bem para a Buba e pedirá para ela ir se catar, dizendo que o que ela faz ou deixa de fazer não lhe deve respeito ou satisfação nenhuma. Será aí que a Buba, em um ato de impulso, pegará na mão da Eliana e dirá que ela vai pagar pelo que ela fez. A cena, no entanto, será cortada e mostrará o Inocêncio em seu escritório, e a Teca entrará e dará um susto no voinho, por brincadeira. Ela contará que estava passeando pelas terras, junto com a Mariana,
e dirá que está evitando andar muito, pois ela precisará estar bem para ir no casamento do João. Quem foi que me disse que você vai nesse casamento, Teca? Dirá o Inocêncio para a garota. A mocinha pensará e dará um sorrisinho, e responderá que é ela quem está falando, e que a razão de querer ir é porque ela gosta muito do João Pedro. Eu gosto muito dele, e por isso que eu vou no casamento, porque eu acho, voinho, que o João Pedro merece muito ser feliz. O coitadinho do homem só sabe trabalhar nessa vida, merece um tempo de descanso. Sentenciará a mocinha, que sairá rindo, mas o Inocêncio irá atrás dela e afirmará que ninguém que mora sobre o teto dele poderá ir na festa. Após isso, a Mariana aparecerá conversando com a Inácia e dirá que foi ideia dela que a Teca conversasse com o ricaço. Aquela menina vai ser capaz, Inácia, de convencer ele a deixar a gente ir nesse casório. Por isso eu já tô armando aqui as minhas coisas, dirá Dondoquinha. A cozinheira dirá que depois da briga que o pai teve com o filho, é quase impossível ele deixar elas irem para a cerimônia, e que também faz muito gosto do João Pedro com a Sandra, e que queria presenciar essa cerimônia. A Mariana ficará passada que nem mesmo a Inácia poderá ir, e perguntará se o João teve lá mesmo. Teve, veio todo feliz, e o coitado saiu daqui com o rabinho entre as pernas, pois seu marido disse a ele que iria deserdar ele se casasse com a infeliz. Contará a Inácia. E a Mariana ficará chocada com a situação e chegará a decidir ir atrás do João Pedro. Enquanto isso, na vila, após decidir que não quer mais ter nada com o Damião, a Eliana não resistirá às investidas e terá uma última noite quente com o rapaz. Ela, porém, causará uma reviravolta intensa e pegará o ceifador totalmente de surpresa. Depois de se deitar com ele, a ex-modelo pagará pela noitada e ainda o tratará com deboche. Quem que é a Kenga agora, Damião? Disparará. Tudo começará após ela ser dispensada pelo Damião. A Eliana então passará a cobrar pelo tempo que passa com ele. O rapaz, no entanto, não levará a exigência a sério e acabará ficando desesperado com a falta de amor na cama. Ele não cederá ao pedido da ex-mulher do Zé Venâncio. Eu nunca paguei pra estar junto de mulher nenhuma na minha vida, e você não vai ser a primeira, reclamará. Pense que vai ser a nossa primeira vez, porque eu mesma nunca cobrei pra me deitar com ninguém em toda a minha vida, insistirá ela. Durante a festa de casamento do João e da Sandra, o Damião ficará totalmente de olho na Eliana e vai tirar satisfações ao vê-la tentando seduzir um homem que estava perto dela a noite toda. Você agora, Damião, mas nem pagando, afirmará a ex-modelo, que se entristecerá pelo fato do Damião ter passado uma noite com a Ritinha. Na casa da Jacutinga, o homem tentará beijá-la, mas a Eliana se recusará. Que é? Virou Kenga mesmo, é? Foi? Acusará. Pois você quer que eu lhe mostre a Kenga, ou Damião? Retrucará ela, irritada. Sem tocar seus lábios com os dele, a Eliana o agarrará com força, o levará para o quarto e deixará arder a paixão que estava reprimida após todo esse tempo separados. Na cena seguinte, o Damião surgirá exausto e dormindo. A ex do Venâncio o pegará totalmente de surpresa na sequência. A Eliana se levantará, pegará uma quantia de dinheiro dentro da bolsa e jogará sobre ele. Quem que é a Kenga agora? Disparará. A mulher então abandonará o homem e decidirá de vez que quer ficar rica e que irá fazer isso. Mas ninguém vai esperar que, para ficar rica e irritar o ex-sogro, a Eliana seria capaz de ir tão fundo. A carioca correrá atrás do pai de sua amiga, o Egídio. Ela começará a investir no coronel, interessada nas terras do homem, mas no fim ela acabará gostando de se deitar com o malvado, já que agora
ela será bem diferente da dona patroa. Será ela quem dará as ordens na casa e no coronelzinho, e dará um jeito de pôr o safado na linha. E ele pagará por todos os pecados que cometeu contra a religiosa da dona patroa. Você vai ser meu cachorrinho, Egídio. E se não cumprir as minhas ordens, eu vou te colocar na gaiolinha e te alimentar de água e ração. Sentenciará ela. E agora, você acha que o Egídio combina com a Eliana? Sim ou não? Qual é o seu personagem favorito da novela? Entre o Inocêncio e o João Pedro, qual você gosta mais? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.